um sentimento de esperança, sei lá, colocar lá no poder alguém que eu creio que vai fazer o melhor para o meu país. Sentimento de esperança. E a gente vai falar agora, gente, de uma história de uma jovem militante de causas sociais importantes. Ela, durante muito tempo, ficou pensando no que poderia fazer para mudar o mundo e, aos 23 anos, ela se engajou. Vamos ver essa história. Quando eu tinha por volta dos 22, 23, eu comecei a querer realmente fazer algo, sair da reflexão, assim. Teve uma grande manifestação de professores, reunião do pessoal dos Correios, Sem Terra e tal. E aí, nisso, eu fui, na Praça da Estação e comecei a caminhada. E quando eu vi, eu já estava com uma faixa que pediram para eu segurar, eu já estava fechando a Afonso Pena. O principal é feminismo. E agora eu estou expandindo um pouco mais, tendo a consciência de que o feminismo que eu atuava, antes ele tinha um recorte muito mais da mulher branca e heterossexual, mulher cis, e aí agora eu estou tentando entender mais outras realidades. Eu vejo a juventude tanto com cara de não queremos partidos, outros que querem através dos partidos que também tentam pegar jovens na inocência mesmo assim e manipular os interesses deles. E fora isso, sim, eu vejo jovens que estão querendo se engajar, mas outros que não estão realmente interessados. Ter coragem de ser quem você é e também de ver se você realmente está trabalhando para o mundo ser diferente, né? Todo mundo fala, eu queria um mundo diferente, né? Tem inseguranças pela violência que é vendida, também na televisão para causar um medo geral, mas eu acho que é realmente as pessoas pensarem e se proporem a fazer o que elas defendem. Ô, Sebastião, a Paula conta um pouquinho como é que ela começou, né? Numa manifestação, aí ela se mobilizou. Como é que você acha que é o primeiro passo para a pessoa começar a se mobilizar? Assim, é como às vezes a Paula foi, depois que ela começou a militar, ela deu força para as causas dela? O que eu tenho percebido muito é que tem a ver com o afeto, tem a ver com aquilo que me toca e com aquilo que, de certa forma, eu quero tocar o outro. No caso dela, então, o feminismo. Alguma coisa, né, a provocou ali para ela se sentir encantada e para ela querer buscar essa bandeira. Agora, o que eu acho que é legal é assim, nem sempre, quando a gente inicia um movimento, a gente tem uma intenção tão clara. Então, ou eu vou porque eu vou curtir as meninas, os meninos que estão lá, ou vou curtir o movimento porque é legal. E pode ser que nesse movimento eu me encontre enquanto um ativista, né? E pode ser que também eu descubra que a minha militância, meu processo de participação se dará de outra maneira. Então, tem gente que se descobre, às vezes, na associação de bairro, né? Sim. Ou com um amigo que frequenta algum grupo e discute alguma coisa, né? O que vocês pensam disso, gente? Como sair daquele conforto do mundinho, do quarto, da vida já toda coordenada para lutar por um bem comum, né? Bom, eu acho que como a Paula ressaltou muito bem na fala dela, quando a gente está pensando em juventude, a gente tem que sempre pensar no plural. Porque existe juventude heterossexual, homossexual, existe juventude negra, branca, juventude pobre, rica. Então, há diversas categorias de juventude que a gente pode pensar essa coletividade de 50 milhões de pessoas no Brasil. A partir do momento que você identifica as suas preferências, você se organiza sim para lutar. A gente teve um exemplo disso recentemente, foi o plebiscito popular, que movimentou bastante a juventude abraçou essa causa, entendendo que a política institucional ela precisa ser mudada, os procedimentos eles precisam passar por uma reforma. Então, quando a juventude entende e se sente participando da política, vê aquilo, vai dar resultado para si, ela se organiza, ela participa, sim, e consegue o que está pleiteando, né, nessa participação. Bacana, Alain. Você é? Bom, meu nome é Juliane, eu faço Relações Internacionais na PUC. Só ressaltando mesmo a fala do Sebastião, que ele falou de motivação e me tocou da minha infância. Porque desde quando eu era criança, eu sempre participava, assim, meu pai começou a participar das associações de moradores, então, desde 5 anos, eu sempre estava inserida naquele ambiente.
Aí, a partir daí, eu fui crescendo, fui pensando assim, poxa, que legal, as várias pessoas do bairro têm o mesmo objetivo em comum, se juntam a fim de resolver e solucionar um problema. Que seja um buraco no asfalto, que seja um problema de rede de esgoto, mas eu acho legal essa questão das pessoas se unirem em prol de solucionar um problema da região. Bacana, Juliana. Você também quer falar um pouquinho? Meu nome é Débora, também faço Relações Internacionais. Eu só queria fazer, na verdade, um comentário que a Paula falou, que a gente tem que entender que tem jovem que quer participar e tem jovem que não quer participar. Eu acho que isso ficou claro para todo mundo, pelo menos quando a gente fazia as oficinas lá na escola, que você tinha jovem quando você abordava um tema de política, a discussão dos 3 poderes, você tinha jovem que sabia tudo sobre aquilo, só que ao mesmo tempo você tinha um que nem sabia quais eram os 3 poderes, ou qualquer outro assunto. Você tem os jovens que realmente querem participar e entendem a necessidade, né, a importância de participar, mas você também tem jovens que, como se fosse assim, tá, se eu aprendi, né, já que não interfere diretamente na minha vida, eu não acho que devo aprender. Então, acho que tem essa diferença que a gente tem que levar em consideração. Quem quer falar? E só pegando um gancho um pouco no que a Débora falou, acredito que para ter a movimentação, você ir em busca, a pessoa primeiro tem que acreditar naquilo que ela está buscando e tem que se informar sobre aquilo que ela está fazendo. Eu acho que isso que a gente observa no Parlamento Jovem, que é a informação a respeito do que eu vou buscar, sobre o feminismo, sobre o que é o feminismo, sobre o que é a homoafetividade, como está essa discussão no Brasil e no mundo. Acho que isso é muito importante. Hoje em dia não tem mais desculpa para não se informar a respeito dessas coisas, porque a informação está aí em qualquer lugar, a gente pode entrar na internet e realmente buscar maiores e se preocupar com isso, com essas causas. Você quer dar uma opinião também, né? Meu nome é Maria Clara, eu também sou aluna de Relações Internacionais. O que eu percebi no PJ, no Parlamento Jovem, foi que não era nem a falta de interesse deles de participar da política, eu acho que foi mais a falta de conhecimento de participar de um outro jeito. E eu acho que com o que a gente levou da participação popular, do jeito de se engajar na política por outras vias, fez a diferença na vida dos meninos, pelo menos com que a gente trabalhou esse ano. Que os que estavam interessados, pelo menos, aprenderam que tem outros jeitos e que eles podem se engajar na política de uma forma diferenciada, dando a opinião deles, levando o que eles pensam para lá. E eu um estímulo, né? E eu acho que isso fez, pelo menos, uma grande diferença onde a gente trabalhou. Bacana. Tem mais alguém que quer falar? Então, gente, eu queria que a gente já está caminhando para o final. Eu queria que vocês fechassem com uma opinião dos nossos convidados, né? O Tiago e o Sebastião, sobre essa questão da política e da juventude hoje. Quer dizer, como que a juventude hoje pode estar cada vez mais próximo desse universo político, social, participativo? Quando a gente entra nesse debate juventude política, né, a gente sempre associa muito ao voto, né? Então a essa participação que diz respeito a uma questão institucional, né? E aí a gente faz uma leitura, né? Primeiro, de mais interesse de jovens para ocupar esses espaços políticos do que propriamente discutir questões relacionadas ao universo dele e às suas necessidades reais desse cotidiano. E a gente tenta enquadrar sempre esses movimentos históricos, né, que ficaram aí, do impeachment de Collor, né, enfim, esses vários movimentos históricos aí ligados à luta estudantil e partidária, a gente tenta enquadrar os jovens de hoje nessa, né, a gente tenta ver por essa ótica. Né? E o jovem hoje, ele tem se manifestado de outras maneiras, né? A gente, lá, né, no encontro com os jovens, a gente percebe que eles têm feito política assim. De que maneira que eles têm feito política, né? Quando eles questionam a escola, quando vão de boné, quando querem entrar de bermuda. Como que a gente tem lidado com essas identidades, né? O processo de enfrentamento dentro de casa, né, para se consolidar numa autonomia, ou de questionar o próprio papel do pai e da mãe, né, que vai perceber de que carregado de imaginários. Então, assim, de que maneira que a gente lê essas manifestações atuais, e aí, claro, sem legitimar mais um espaço do que outro, mas de que maneira que a gente tenta dialogar, né? E essa usando organização todos os espaços, como o Tiago falou, né? Inclusive o voto consciente, né? Achei interessante uma coisa que ele falou, o voto, né, enquanto é um dos elementos de participação política, talvez o mais fraco deles, de todos, né? E a maioria das pessoas acha que participar politicamente é ir numa determinada data marcada e na urna o dia da eleição, né? Então, o voto é uma das formas de participação e talvez a mais fraca. É necessário que durante mandatos, né, sejam de parlamentares ou de chefes executivos, que haja participação política também, né? Que haja cobrança, pressão, fiscalização,
né, o movimento de ocupação da Câmara dos Vereadores aqui em Belo Horizonte, acho que mostra como é que há um incômodo, né? As pessoas precisam se sentir incomodadas, mas precisam também incomodar, né? Para que a ação ocorra. É isso, né, gente? É aquela questão, não se limitar ao voto, mas valorizar o voto sim em outros espaços políticos e usá-los da melhor forma, né? Com certeza. Muito obrigada, viu? Foi ótima a nossa conversa. Obrigada, Tiago. Obrigada, Sebastião, os monitores do Parlamento Jovem. Faz um ótimo trabalho aí com os meninos do ensino médio, né? Da capital. Muito obrigada. E do interior também. Para você que acompanhou Geração, obrigada pela audiência. Acompanhem o nosso trabalho no Twitter também. E até a próxima.